Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Educar Sesc, o podcast oficial da Rede Sesc de Educação no Ceará, o oferecimento do Sistema Fé Comércio do Sesc Ceará. E galera, nós estamos hoje aqui falando especialmente do SANA 2025 Parte 1, um dos maiores eventos sobre cultura nerd, geek, otaku, sobre HQs, mangás e tudo que tá dentro desse universo, eu diria até desse multiverso aí de conhecimentos e de tanta coisa massa. E claro, a gente hoje tá com a ilustre presença de um cara que eu vou fazer inveja a vocês porque eu tô aqui, né? E ele é produtor de HQs, ilustrador, arte educador, empresário, é um cara multipremiado, pra falar aqui pra vocês, ele vai contar um pouquinho dessa história. E eu fiquei aqui pensando, porque ele já trabalhou com personagens que com certeza tá no imaginário de muitos de nós aí, que já vimos e vivemos isso de alguma forma com DC Comics, Marvel. Estamos aqui com Daniel Brandão. Daniel, por favor, fica à vontade, estamos em casa. Muito obrigado pelo convite, né? Obrigado a você também que está ouvindo esse podcast, ouvindo esse podcast aí. Espero que você goste do papo, fique até o final. Quero agradecer o convite, eu adoro falar sobre o meu trabalho, adoro falar sobre a minha carreira e adoro falar sobre quadrinhos em geral. Então, eu acho que o papo vai render. Que massa, Daniel. Obrigado. A gente está falando para uma audiência de muitos professores da Rede Sesc de Educação, mas também para muitos alunos e alunas da nossa rede e também para o público geral. E aí uma pergunta, que é uma curiosidade, inclusive, né? Que eu acredito que muita gente já deve ter te perguntado. Como foi que começou para você essa paixão, essa aproximação com HQ, por exemplo? Legal. Eu acho que eu vou começar dizendo que o meu início, especialmente o meu início profissional com quadrinhos, ele tem uma ligação muito forte com a educação, né? Porque vocês vão entender, eu vou tentar resumir aqui, mas vocês vão entender direitinho. Eu sempre fui um bom aluno, eu sempre gostei de estudar. Eu era aquele aluno, eu tenho 49 anos, então na minha época se chamava de nerd, CDF, né? Tirava notas boas, nunca fiquei de recuperação e tudo mais. E quando eu aprendi a ler, né, eu tive logo uma paixão ali por Turma da Mônica, Trapalhões, alguns quadrinhos ali daquela época quando eu tinha 6 anos, mas minha cabeça explodiu realmente, assim, aos 9 anos, quando eu conheci os super-heróis, através de uma revista chamada Super Aventuras Marvel, e eu comecei a querer copiar aquilo, a fazer aquilo também, exatamente como eu estava vendo e tal, ali a sementinha foi plantada, né? Mas eu não imaginava que seria possível viver disso, eu não imaginava que isso seria uma profissão possível, né? Então, eu não cogitava trabalhar com isso naquela época, assim, né? À medida que a escola foi andando, né? Eu fui chegando no primeiro ano do segundo grau, segundo ano, terceiro ano e tal, não pensava em trabalhar com isso. Continuava desenhando, eventualmente e tal, mas nenhum foco profissional. Então, o primeiro vestibular que eu fiz na vida foi para direito, né? Então eu passei em direito na UFC, fiz 1 ano de direito lá, mas eu fiquei muito triste, na real, assim, eu não queria trabalhar com aquilo, né? Não tinha nada a ver comigo, na verdade, assim. Fiz porque meu pai era advogado, né? Serviu para provar que, enfim, de fato, valeu a pena ter estudado bastante, né? Até lá, para poder passar um vestibular difícil pra caramba. E eu consegui, mas durante a minha estada de 1 ano, né, na UFC, eu descobri um projeto de extensão do curso de comunicação social da UFC chamado Oficina de Quadrinhos, que foi criado em 85. Massa. E a gente está falando aqui do ano de 93, certo? 94, mais ou menos. E aí, quando eu descobri esse projeto de extensão, eu fui lá, né? Passei nessa seleção, virei aluno. Depois virei monitor, né? Passei 1 ano lá e esse ano me serviu para descobrir que sim, existia essa profissão e que existia uma ínfima chance de eu tentar entrar nesse mundo profissionalmente, né? E eu resolvi arriscar. Eu tranquei a minha faculdade de Direito, eu fiz novo vestibular para comunicação social, né? Por isso que eu sou jornalista formado. Porque é comunicação social com habilitação em jornalismo, né? E avisei, fui falar com os meus pais sobre isso. E aí eu acho que é o ponto-chave sobre a relação com o estudo. Eu tenho certeza que meu pai, naquele momento, e minha mãe também,
não entenderam essa decisão, né? De eu largar o direito para tentar viver de quadrinhos. Mas ao mesmo tempo eles sabiam que estavam diante de alguém, de um jovem, né? Que sempre foi muito estudioso, que sempre foi muito responsável. Então isso me deu uma credibilidade com eles, né? Eles disseram assim, olha, talvez eu não esteja entendendo, mas a gente vai comprar a sua ideia, né? A gente sabe que você tem juízo. E foi muito difícil no começo, obviamente, né? Assim, eu consegui me juntar com alguns amigos que tinham um pensamento parecido comigo. A gente montou uma empresa, montou um estúdio. Eu comecei a trabalhar com o Capitão Rapadura do Mino, né? E aí o resto é história. Mas o início foi esse, né? E o ponto que eu queria ligar, já que a gente está falando aqui num lugar de educação, que eu queria ligar é que gostar de estudar fez toda a diferença para mim, né? E faz até hoje, né? Até hoje eu estudo, até hoje eu faço formações, então nunca deixei de gostar de estudar. Que massa, muito bacana, porque a gente encontra, justamente como você colocou, esse lugar de incentivo a todo o universo dos HQs que você foi se aproximando, mas que se comunica com a educação, né? Totalmente. Inclusive uma coisa que a gente ficou sabendo através, né, dessas andanças, a gente stalkeando, procurando, e você tem um trabalho muito bacana de incentivo à leitura, né? Sim. Que desenvolve projetos. Pode falar um pouquinho pra gente como é que tem sido essa caminhada? Então, assim, como eu falei, gosto muito de estudar. Eu sou muito fã, por exemplo, do Ziraldo. E o Ziraldo tinha uma frase, né, até certo ponto polêmica, que ele dizia que ler era mais importante que estudar, né? Gostar de ler era mais importante que estudar, né? Ele falou várias vezes que se a pessoa gostasse de ler e soubesse as 4 operações matemáticas básicas, o resto se desenrolava, né? Faz algum sentido, né? Obviamente que é mais complexo que isso, mas faz algum sentido. Então, assim, eu sempre valorizei muito o gosto pela leitura. Muito, né? Eu acho isso fundamental, acho importantíssimo. E aí, preocupado com isso, em 2015 já, ou seja, faz 10 anos, eu comecei a perceber esse movimento do fortalecimento de redes sociais e tal, afastando muita gente desse gosto, da leitura e tal, pessoas inclusive próximas de mim e tal. E eu pensei que eu precisava fazer alguma coisa, né? E eu tenho, a arma que eu tenho é o meu desenho, são as minhas ideias. Então eu criei 4 personagens, registrei os 4 personagens, né? Todos com nomes de autores nacionais, todos autores que eu gosto, né? A Raquel de Queiroz, né? Vinícius, tem Raquel, Vinícius, não sei se vou lembrar todos agora. Enfim, a Cecília, eram 2 homens e 2 meninas, né? Já eu lembro o 4. E eu comecei a fazer cartoons com eles, né? Pensando, inspirado num álbum, num movimento que aconteceu nos anos 80, chamado Amar É. Eu não sei se alguém conhece. Nossa, aqui. Agora eu viajei no tempo, né? Caramba, tinha uns quadrinhos em casa. Tinha álbuns de figurinha e tal, né? E aí eu criei o Ler É, né? Com muito eles. Massa. E aí a partir disso eu fiz mais ou menos 50 imagens, 50 cartoons com o complemento dessa frase, né? Ler É. E aí tem sempre uma outra frase, uma ilustração e tal. E eu comecei a disseminar isso na internet, deixando claro que as pessoas podiam usar aquilo gratuitamente, sem moderação, né? E a partir do momento que as pessoas iam acreditando nisso de verdade, eu comecei a ver que essas artes começaram a ser usadas em bibliotecas de escolas espalhadas pelo Brasil. Que legal. Ilustração em livros também. Tiveram pessoas que fizeram uns cartõezinhos mesmo para dar de presente e tal. Mas me tocou muito, por exemplo, uma escola de Fortaleza que de fato fez um álbum de figurinha com essas imagens, imprimiu esse álbum, distribuiu com os alunos e tal. Então assim, eu vi que esse movimento, ele de fato se multiplicou, né? As pessoas acreditaram, entenderam a proposta, especialmente pedagogas, bibliotecárias, né? Professoras, entenderam essa proposta, e até hoje eu percebo, eu deixei de fazer já, né, por uma série de motivos, mas está disponível ainda. Até hoje eu sei que são imagens usadas aí em sala de aula ou não, em bibliotecas e tal.
Isso muito me orgulha, né? Eu acho que é uma contribuição, mesmo que pequena, mas é uma contribuição em prol do gosto da leitura. Pode ter certeza que é uma contribuição significativa, né? A gente observando esse movimento. E quando você falava das redes sociais, eu me recordo que, de fato, acho que isso cria uma divisão no tempo, né? Essa chegada das redes sociais, da forma como a gente tem se comunicado, como isso nos encontra. E muito do que foi comentado e do que é comentado nas redes sociais hoje também traz reflexões sobre representatividade, sobre inclusão, e conversando até com outros quadrinistas, com outros colegas que passaram aqui pelo Pode Educar Sesc, a gente faz essa pergunta, né? Como a HQ, como a arte de uma maneira geral, também tem acompanhado esses debates. E aí eu queria saber para você, a temática da inclusão, por exemplo, é algo que também tem feito presença no seu trabalho? Como é que ela tá chegando aí? Sim, isso é uma preocupação minha, né? Apesar de eu achar que eu tenho algumas condições limitadas para isso, assim, porque nem tudo eu tenho lugar de fala para tratar, né? E eu tenho muito cuidado sobre aquilo que eu escrevo, sobre aquilo que eu publico. Não gosto muito de usar achômetros, não, né? Então, assim, eu procuro trabalhar com personagens que eu conheço, né? Que me dá uma segurança quando eu vou escrever. Mas, eu vou dar aqui um exemplo, né? A minha personagem principal é uma mulher, né? A Liz, é minha filha, né? E uma outra personagem importante é a minha esposa, outra mulher. Então, o que é que eu faço, assim? Nunca publiquei nada que tenha elas antes delas lerem, né? Então sempre elas tiveram acesso. Sempre têm acesso, inclusive, ao processo inteiro, né? Da escrita do roteiro até o final da tira. Então qualquer coisa que elas se incomodem ou vetem e tal, o que até agora não aconteceu, será respeitado, obviamente. Um segundo exemplo é a Liz, tem uma amiga de personagem e tal, chamada Cláudia. Ela é uma homenagem a uma professora negra, minha amiga, que foi minha aluna, né? Também chamada Cláudia. Que eu criei a mãe dessa personagem parecida com ela, né? Com a imagem dela. Então todas as tiras que eu escrevia com a Cláudia ou com a mãe da Cláudia, antes de publicar eu enviava para a Cláudia, né? Então sempre achei isso um cuidado muito importante da minha parte. E muito me honra e muito me alegra o fato de... Eu não vou lembrar o ano mais, mas alguns anos atrás, uma ONG cearense de Maracanaú me procurou, né, pra gente fazer uma parceria. Eles queriam usar a personagem Liz para fazer um trabalho de inclusão a pessoas cegas ou de baixa visão. E me chamaram para coordenar esse projeto, para ser coordenador de conteúdo desse projeto, assim. Na verdade, eu aprendi muito mais do que qualquer coisa. E foi absolutamente emocionante, assim. A gente fez um livro, né, em braille. Foi feito um site, né, com uma pessoa que gravou a voz, né, contando a história do livro. Mas também tinha libras, né? Imagem com libras. Então, assim, foi um projeto extremamente rico sobre inclusão, que a gente fez lançamento em vários lugares, na BES e tal, mas o lançamento mais incrível, assim, foi no Instituto dos Cegos, que eu adorei conhecer, assim, foi... Enfim, levei minha filha, eu queria que ela vivenciasse isso também, né? Então esse é um dos trabalhos que eu tenho o maior orgulho. E que ele não para de acontecer, de se multiplicar, né? Eu não trabalho mais como coordenador de conteúdo, eu confio nessa ONG. E elas continuam usando a personagem Liz para fazer, ano a ano, através de editais, né, livros relacionados à inclusão, né? Então, eu gosto muito disso, tenho muito orgulho disso, assim. Se eles escolheram a personagem Liz, me escolheram, é porque eu estou fazendo alguma coisa certa. Mas, né? Com certeza. E assim, lembrando para quem está acompanhando, quem está nos assistindo, estamos aqui com o Daniel Brandão, diretamente do Sana 2025 parte 1, e vários outros artistas também passarão por aqui. Inclusive tem um stand
montado, em que os artistas estão à disposição. E nós vamos falar um pouquinho a respeito de um momento muito importante, que também é uma promoção, uma produção do Sesc, que é a Mostra Sesc HQ de Pacuti, não é isso mesmo? Sim, sim. Como é que tem sido essa experiência? Olha, cara, maravilhosa, assim, até agora tiveram 2 edições, né? Começou como um evento bienal e agora vai ser anual, né? Foi anunciado no evento do ano passado. Eu fiquei muito animado com isso, eu participei dos 2 eventos. No primeiro evento eu participei, inclusive, como autor de um livro, né? Que é agregado ao evento, em que alguns artistas são escolhidos para fazer quadrinizações, adaptações de um álbum musical de algum artista local, né? No meu caso foi do Eugênio Leandro, do disco Além das Frentes. Então, uma das músicas, uma das canções eu adaptei para quadrinhos. E ano passado foi lançado um segundo álbum, né? Então, são álbuns luxuosíssimos, lindíssimos, assim, super bem editados. E são lançados nesse evento. É um evento internacional, tem convidados de fora também do país, né? Bacana. De Portugal. Esse ano passado veio uma pessoa de Angola também. Prestigia muito, na minha opinião, né? Assim, o cenário local, sabe? Apesar de ser um evento internacional, mas prestigia muito os autores locais, isso eu acho muito importante. Tá mexendo com a cidade, né? Porque tá deixando legado para a cidade, né? Hoje já tem umas estátuas lá dos personagens Reco, Reco, Bolão e Azeitona, de um cearense chamado Luiz Sá. Tá sendo feito um museu lá de um outro autor cearense chamado Mendes, né? Um caricaturista da região, inclusive, né? Nasceu em Baturité. Fora os murais que estão sendo pintados e deixados na cidade, né? Existem oficinas permanentes para as crianças de lá. Inclusive, semana que vem, na quarta-feira, dia 29, estarei lá ministrando uma oficina, né? Em Pacuti. Então, assim, é um evento muito sério e que não é apenas uma festa, né? Se já fosse uma festa para celebrar os quadrinhos locais, nacionais e tal, já seria incrível, mas não, é muito mais do que isso, né? É uma coisa que, de fato, como a gente está conversando aqui, mexe com a cidade como um todo, com a comunidade como um todo e também, por que não dizer, com a educação, já que existe uma formação artística também contínua sendo feita. Tem uma revista que é lançada com as crianças de lá também a cada evento, né, com as produções de quadrinhos feitas por eles, com a temática que faz sentido para eles, enfim. Então é fantástico, assim, é um evento fantástico. A tendência é melhorar cada vez mais e levar cada vez mais público para lá. Excelente. Eu acredito como deve ser poderosa essa experiência, porque eu me recordo que quando eu estava no ensino fundamental, eu participei de uma oficina de literatura de cordel, estou desenterrando aqui. E aí eu me lembro que eu fiz um folhetinho de cordel e achei aquilo ali fantástico, né? Poxa, eu tô produzindo alguma coisa que depois foi exposto. Eu fico imaginando como deve ser também essa experiência para cada criança que participa, para cada pessoa que vivencia essa experiência. Então, sem dúvida, deve ser um máximo. Estamos caminhando aqui pro finalzinho do nosso papo com o Daniel Brandão, nesse momento muito especial aqui do Pod Educasesc no Sana. E, Daniel, tem uma pergunta que a gente vai levar para outros colegas aqui, que eu queria trazer para você. Talvez ela seja um pouco polêmica ou um pouco difícil de responder, mas vamos lá. Quem é Daniel Brandão em um personagem de HQ? Eita! Vamos ver. Se a pergunta fosse só quem é Daniel Brandão, eu não sei se eu saberia responder, ainda mais em um personagem de HQ. Eu vou pensar um pouco. Tudo bem, preciso fica à vontade. Eu imagino, deve ser uma questão bem complexa. Eu vou usar uma história em quadrinhos que foi um grande marco na minha vida, né? Assim, meu quadrinista predileto é o Will Eisner. Eu acho ele o maior mestre dessa linguagem de todos os tempos, assim. E ele tem um personagem chamado Spirit. E esse personagem, ele muitas vezes era um personagem coadjuvante das histórias, né? Então tem uma história específica que tem um outro personagem, que é esse que eu vou usar, chamado Gerard Schnabel. O Gerard Schnabel era o homem que não sabia voar.
Mas, na cabeça do Gerald Schnabel, sonhadora, ele sim podia voar, né? E durante a vida inteira ele viveu com esse sonho, com essa ilusão. Na história, essa é a parte que não tem a ver comigo, né? Na história ele é assassinado, por acaso, por um acidente. Mas quando ele morre, finalmente ele consegue voar, né? Essa história me tocou muito quando eu li, né? Eu era muito jovem. Então vou pegar esse personagem porque eu me considero um sonhador, né? Antes de tudo. E eu acho que quem sonha acredita que pode voar. Excelente. Acho que fica como mensagem pra gente. Quem sonha acredita que pode voar. Isso. Excelente. Muito obrigado, Daniel. Acho que pra gente é um grande orgulho ter você como artista da terra que nos representa de tantas formas, de tantas maneiras. E já que a gente tá encerrando, fica à vontade pra dar seu alô, pra falar aí pra galera que você fica à vontade. Cara, assim, primeiro, muito obrigado, né? Se você chegou até aqui, até o final. Como eu falei, eu gosto muito de falar da minha carreira, eu gosto muito de falar de quadrinhos. Mas eu gosto muito de falar sobre educação, né? Eu tenho também uma formação, uma pós-graduação em arte e educação. Atualmente eu faço uma formação em arte e terapia. Eu acredito muito no poder transformador da arte, acredito muito no poder transformador da educação. Então, essas duas áreas, eu como professor de arte, né? São áreas que eu acredito que podem mudar vidas, ou melhorar o mundo de alguma forma, né? E aí tem uma frase que eu carrego comigo que diz assim: a arte pode até não mudar o mundo, mas ela pode mudar um minuto, e isso basta. Então, eu acredito muito nisso, é por isso que eu não desisto de fazer o que eu faço. Muito massa. Senhoras e senhores, com vocês, Daniel Brandão aqui com a gente em mais um episódio do Pode Educar Sesc, direto do Sana. Muito obrigado, e aí nós pedimos sempre para você, vamos fazer o conhecimento girar, vamos fazer o conhecimento chegar, portanto, curta, compartilhe e até o próximo episódio. Tchau, tchau.